Há muito tempo eu queria vir para esse lugar, um planalto de frente para o Oceano Atlântico, coberto por campos dourados. O dia chegou. Que segredo será que os Campos do Quiriri vão revelar nessa aventura? É uma das vistas mais bonitas que eu já vi da encosta da Serra do Mar. Fomos acometidos por uma viração. Rapaz, gostei. Tá bem bonito. Agora 7h20 da manhã, estou em Tijucas do Sul, numa fazenda, de onde a gente vai partir daqui a pouco. Eu vou com um grupo, e aí a gente vai ter que ir de 4x4 para lá, é uma estrada bem desafiadora. As mochilas vão ali no alto, e com alguns pertences aqui, não deu tempo de eu guardar o chinelo. Ontem foi o dia mais frio do ano, trazendo bastante equipamento de frio. Vai ser uma caminhada sem muita ascensão, né, por campos abertos, até a Pedra da Tartaruga, com acampamento. E a primeira depois de uma apendicite, e eu fiquei 40 dias sem poder fazer atividade física, 40 e poucos. É a primeira vez que eu vou acampar em grupo. Não gosto de trilhas em grupo, mas é importante fazer também, porque a gente precisa trocar um pouco de conhecimento. Meu nome é Vilmar, no seu caso. Mas não é só por isso, é porque é obrigatório, né? Todas as propriedades aqui em cima são privadas, então tem um acordo com os proprietários para explorar. Vamos indo, tem algumas paradas de água, até o nosso ponto de acampamento, que é na Pedra da Tartaruga. Ponte do rio que cai. Literalmente, a ponte do rio que cai. Mas a maior parte do caminho vai ser assim. Esses aqui são os campos de altitude, então vi bastante lá na Serra Catarinense. Ele gosta dessa altitude, do frio também. As temperaturas ficam abaixo de zero todo ano. Nos primeiros minutos, uma coisa começou a me incomodar, e não era na barriga, era nas coxas. Fiquei preocupado que até o fim da trilha eu teria uma cãibra. Tudo certo até agora. Estamos num lugar bem especial. Divisa Santa Catarina, Paraná. Aqui é a nascente do Rio Negro, que vai... Depois ele vai fazer a divisa dos dois estados por um bom tempo, depois vai cair no Iguaçu. Bem legal, né? Então é o que eu falei, né? Não tem assim, não é uma montanha, é um planalto, então a gente faz a subida só de algumas colinas. Agora a gente se afastou da divisa com o Paraná, mas tem uma coisa muito legal que dá pra ver daqui, que é o marco da divisa de Santa Catarina com o Paraná. Ele foi colocado na época da Guerra do Contestado e que alterou os limites dos dois estados. Agora já numa parte mais alta, a gente vê o Pico Araçatuba, onde eu acampei aqui no canal, que você viu ali que apareceu aqui em cima, uma vista incrível. Tem mais morros, né? Enfim, ali é a região de Curitiba. A gente tá tomando um ventinho gelado, teve entrada de uma massa de ar polar há 2 dias, mas quando isso acontece aqui no sul, você tem um amanhecer muito gelado, à medida que ela vai perdendo força, vai esquentando cada vez mais. E o cenário é esse, andando pelos campos, muita paisagem para todos os lados.
Meu grupo não estava muito afim de parar para descansar. Para não precisar ficar parando a fila o tempo inteiro, eu adotei uma estratégia para não fatigar os músculos da coxa. Dizia que precisava só fazer uma imagem de celular. 10h19, 2 horas e pouco de trilha. Vamos descansar. Quiriri significa silêncio noturno em Tupi-Guarani. Antes dos europeus, povos originários já passavam por aqui numa longa trilha que cortava o sul do Brasil, o Peabiru. Por ser uma trilha de campos, tem umas áreas de banhado, que são as baixadas para onde a água corre. Aqui tinha uma ponte que foi elevada, então a gente teve que molhar um pouquinho os pés. Não entrou, ainda bem. Mais um descanso aqui. Aqui abriu uma vista bem legal da divisa, né? Santa Catarina, Paraná. Pedra Branca do Araraquara aqui na frente. Baía de Guaratuba. A gente pegou um tempo especial, né? Essa é a vantagem de fazer quando tem o ar polar. Ele é sempre seco. Avistamos pela primeira vez a Pedra da Tartaruga. Agora o cansaço pegando. É a última pirambeira, como se diz aqui. A pedra tá aí, tá cedo. Bastante tempo para se arrumar aqui. Achar uma área de acampamento. Depois a gente conversa um pouquinho com a pedra. E olha a vista. Vai ser aqui. Eu trouxe uma proteção extra para o frio, que é o liner, é um cobertorzinho de fleece. Eu não sei se vai ser necessário, mas já que eu estou fazendo muito frio nos últimos 2 dias, eu achei melhor não arriscar. Então é isso. E eu achando que era um espaço só pra mim, até chegar um grupo bem do meu lado. Faz parte. Então, fiz o meu almoço. Banana, barra de cereal. Agora, vamos subir lá. A vista vai ser bem melhor. Olha o tamanho, velho. Aqui são todas rochas de granito, fazendo jus à Serra do Mar. Vambora. Tem 2 coisas para fazer aqui. Ir no ponto mais alto ou ir no ponto mais perigoso. Vamos tentar ir nos 2, mas eu vou começar indo pelo mais alto. Ha! Aqui. Conquistamos. Pedra da Tartaruga.
mim, fazer uma trilha, chegar no alto de um pico, é uma terapia. É quando gosto de pensar sobre a minha vida e o que eu quero com ela. Daí, a insistência em ficar sozinho, olhando o mundo do alto. É muito bonito mesmo aqui, uma das vistas mais bonitas que eu já vi da encosta da Serra do Mar. Paredões para todos os lados, para onde você olha tem uma paisagem bonita. Lá na frente tá a BR-376 que vai subir em direção ao Paraná. Ali a Pedra Branca, Baía de Guaratuba, cidade de Guaratuba, que é a primeira no Paraná aqui no litoral, Itapoá. Ali a ilha de São Francisco do Sul. E aqui à frente, não dá para ver direito, mas é a cidade de Garuva, a última de Santa Catarina, sem ser lá no litoral. E a gente chegou cedo, isso foi uma vantagem de ter saído cedo, né? Outra vantagem dessa trilha é que aqui é uma área de muitas nascentes. Tem um rio ali para baixo, então isso vai facilitar a história da captação de água. Então eu não precisei vir carregado de água. A minha garrafa eu deixei pela metade, a garrafa de 1,5 litros, para tirar peso e botar todas as coisas, né? Mesmo assim parece que eu não tirei peso nenhum. Só tem mais uma coisa antes de ir embora. Não sei se eu tô subestimando ela, mas eu não acho difícil. Até porque eu tô com luvas e ela tem um gripezinho assim de borracha. Eu acho que vai ser tranquilo. Vamos lá? O tênis pega bem também? Olha, em princípio... Falei? Ah! Eu não vou gritar porque tem um casal dormindo ali atrás. Tamo nela. Fomos acometidos por uma viração. Mesmo com o tempo seco, a umidade do litoral sobe para o alto das serras aqui em Santa Catarina. Isso é comum, já peguei. Talvez, infelizmente, vamos ficar sem o pôr do sol. Vamos torcer pelo menos para a noite o tempo limpar. A situação é a seguinte, a viração nada tá com uma umidade federal à nossa volta aqui, ó. Não para de vir umidade, as barracas estão todas molhadas, agora são 8 da noite e eu não cozinhei ainda. Eu não sei nem se eu vou conseguir, eu vou tentar agora. Ah, e o pior, nós estamos perdendo a lua quase cheia já. Pena, né? Mas tudo bem. Então temos aqui água, acendedor, cartucho. Hoje vamos comer, comida liofilizada de novo, eu comi lá no Tucum e não gostei muito. Vou dar mais uma chance a ela, agora é risoto de frango. Bueno, abri aqui. Aqui, 200 ml de água. Da última vez eu achei que faltou água. Vou botar um pouquinho mais, vai ficar empapado, será meu risoto? Então tá, fazer fogo. Ah, não tá acendendo. Claro, né? Por causa dessa porcaria de umidade. Deixa eu tentar com o fósforo. Aí. Vamos lá. Agora foi, né? Então, ó. Tchum. Dá uma mexida. Uma bela mexida para pegar água em tudo. Agora, fechar. E aguardar 5 minutos. Hora de provar. Olha, rapaz, gostei. Esse tem gosto. Aprovado. Vambora, matar tudo aqui. Fechar até o final a barraca. A umidade ela chega ali na extremidade, daí para não pegar na mochila. A vantagem de eu ter comido todo aquele risoto, 300 gramas aqui, me deu muita caloria. Tô com calor agora, velho. Vou tirar a jaqueta, vou tirar minha calça de moletom, porque ela tá molhada embaixo, porque os campos aqui estão todos úmidos. E aí eu vou conseguir dormir seco e com conforto térmico. Tô até abrindo aqui para respirar um pouquinho melhor. Mas tudo bem, vamos lá. 5h30 a gente se encontra para ver como vai estar o tempo.
Tchau. Bom dia. Parece que o tempo abriu. Comer um negocinho e sair pra ver o sol. Então vamos para a Pedra da Tartaruga aqui, subir de novo lá. Olhando o litoral, várias nuvens no céu, passando aqui, até provavelmente a gente não vai conseguir ver o sol saindo. Tá bem bonito. Que massa, demos sorte, as nuvens abriram e outra visão, né? O nascer do sol. Então tem uma camada bem grossa ali sobre o mar, mas aqui limpou bem. E aí dá pra ver todos os monstros, bem que olha só ali, ó. Às vezes vem assim umas pequenas nuvens, um pouco de umidade. A pedra tem esse nome porque lembra uma tartaruga deitada, olhando sempre para o mar e para o nascer do sol. Será que nesses milhares de anos ela aprendeu o caminho para a sabedoria? Ou será que esse segredo é mais simples do que parece? Esse era o meu último objetivo aqui na região de Joinville, para encerrar esse circuito, pelo menos por enquanto. Tá tão úmida, tem que deixar ela no sol aqui um pouco. Não vai secar tudo, mas é o que dá. Vambora! Águas do Rio Negro. Quanto às minhas coxas, elas aguentaram bem. Já os meus pés... Puxa vida. Ah, meu pé tá detonado, cara. Mais 9 quilômetros. Chegamos. Então, cara, eu tava tão cansado que nem gravei nada, assim, dando tchau pra galera, guardando a mochila. Cara, foi uma trilha, assim, mais difícil pra mim, porque eu tô fora de forma. Então eu me surpreendi negativamente nesse sentido. Mas a paisagem é muito bonita dessa trilha, assim. Pra onde você olha tem montanhas. Aquelas são as maiores altitudes da Serra do Mar em Santa Catarina. Eu exagerei nas coisas, né? Levei o liner, não precisava ter levado, hoje tá quente pra caramba. Eu imaginei, porque eu sabia que a massa de ar frio ia perder força, mas é sempre uma
coisa de loteria, assim. Eu tenho muito medo de frio. Para conhecer os campos do Quiriri hoje, é preciso estar com uma das empresas que tem autorização para operar lá. Até uns anos atrás, não tinha uma exploração ordenada, né? As trilhas não eram muito conhecidas e as pessoas invadiam as propriedades. Então, pelo menos agora está organizado o ecoturismo. Tanto que tinha muita gente, e esse roteiro está sendo cada vez mais procurado da Pedra da Tartaruga, mas tem outras trilhas lá também, como do Marco da Divisa, a travessia do Monte Cristo até o Araçatuba, lá no Paraná, já quer dizer aqui, né? Essa trilha, eu estreiei essa menina aqui, ó. Novo brinquedinho, que é a minha bota nova da Salomon. É uma bota muito boa. Só que como o meu pé não tá no formato ainda, machucou meu pé em alguns pontos. Eu tive que colocar band-aid e tal. Eu tô longe de me arrepender de comprar. É uma questão de fazer ela se adequar, né? O grip dela, a aderência é muito boa. Eu não joguei a minha outra bota fora. Isso é muito importante, tá? Porque da próxima trilha eu faço com a outra, né? Porque senão eu ia ficar o tempo inteiro, né? Até que ela pegue o formato do meu pé e ia ficar me machucando. Então lá na descrição estão todas as informações para você encontrar a empresa com a qual eu fiz a trilha. É um casal, na verdade, que eles são aqui da região, fazem um trabalho bem legal. Acho que vale a pena falar com eles. E o Tracklog também. Não é uma questão de se perder, mas uma questão de saber como é o terreno e outras informações. Então era isso, e até a próxima aventura.